Graça e a paz de Jesus. Gostaria de meditar Lucas capítulo 18 e lerei somente do verso 4 ao verso 8, que nos diz assim: Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a tua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora parece demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Queridos e queridas, Jesus propôs essa parábola para incentivarmos a orarmos e não desistirmos de orar. Às vezes nós temos algumas demandas da vida que nós oramos e oramos, mas de repente somos vencidos porque Deus não ouve as nossas orações. Esquecemos de que o nosso Deus é o Deus que ouve as nossas orações. E Jesus paulatinamente conta essa parábola dizendo do dever de orar sempre e nunca esmorecer. E a gente precisa ser insistente nas orações. Eu conheço um casal no qual a esposa orou pela conversão do seu esposo durante 20 anos a fios. E ela ouvia assim: desiste. O seu marido nunca vai conhecer a Cristo. Sabe o que ela fazia? Ela ignorava essas palavras. Quanto mais se falava que ela deveria desistir, ela insistia diante de Deus em oração de joelho. Essa parábola de Jesus, que Jesus está contando, falava que havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Era o quê? Um homem tolo. O homem que vivia através do seu cargo, através de si mesmo. Provavelmente ele se achava o próprio Deus. Mas também havia naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele sempre. E ela falava para ele assim: julga minha causa contra o meu adversário. Sabe como eu vejo essa cena? Ele entrava no fórum e ele saía do fórum, e aquela mulher ia ao encontro dele e dizia assim para ele assim: olha, julgue a minha causa contra o meu adversário. E ela insistiu, e eu penso assim, na minha interpretação desse texto, que no dia seguinte ele entrava no fórum, quando ele saía do fórum, quando ele ia para a sua residência, a mulher
julga minha causa contra o meu adversário. Essa mulher, ela tinha uma insistência. Ela queria ver a sua situação resolvida. Assim somos nós. Quantas demandas nós temos que precisamos continuar orando, que devemos continuar crendo nas promessas contidas na palavra de Deus. O resultado foi lindo, foi maravilhoso. Que no verso 4 nos diz que por algum tempo ele não quis atender aquela mulher que ia insistentemente ao encontro dela, mas ele pensando bem, pensando que poderia levar uma bofetada daquela mulher que todos os dias, e quando ele saía do fórum, ela ia ao encontro dele, ele começou a pensar. Ele começou a dizer consigo mesmo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, ou seja, eu faço o que eu quero, eu não devo prestar contas a ninguém, eu sou de fato juiz, eu que sou aquele que manda e comanda. Mas ele pensou, ele refletiu, mas ele fala assim no verso: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos não desistirmos de orar, não desistirmos de interceder pelos nossos entes queridos, não deixarmos de fato a oração, sermos aqui insistentes na oração, até que Deus venha responder as nossas orações. O reverendo Miguel Elias, de saudosa memória, eu ouvi um relato de um servo que andava muito com ele, que ele jejuava continuamente, e ele ficava à base só de suco pela manhã, e ninguém percebia. E às vezes ele ficava à base de suco de laranja 10, 15 dias, até ver Deus responder as suas orações. Deus respondia. Mas se Deus está demorando em responder a minha e a sua oração, é porque Ele tem algo maior e melhor para mim e para você. Todos nós estamos assolados por essa pandemia e tem ceifados crianças, jovens, adolescentes, idosos, e a gente fica com o coração pesaroso demais, doído, angustiado. Mas a grande verdade é que nós precisamos de fato ter uma vida de oração. O mundo em que vivemos hoje não quer saber que alguém ore. As pessoas são cobradas no seu emprego. Eles têm que dar o melhor para o seu patrão. E nessa onda de dar o melhor para o seu patrão, esquece de receber as dádivas que Deus tem a dar a cada um de nós. A nossa prioridade é Deus. Deus é o nosso bem maior. As nossas orações devem ser levadas a Deus, e com preces, com súplica, com clamor. E a gente precisa entender nessa dimensão dessa parábola, porque essa mulher, ela continuamente, ela não desistiu do que ela tinha em mente. E Jesus agora, já no verso 6, faz uma promessa. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz. E no verso 7 já responde: não fará Deus justiça a seus escolhidos que clamam dia e noite, embora parece Deus demorar em defendê-los?
Deus nos defende, irmãos. Deus é a nossa justiça. E essa justiça se cumpriu na cruz do Calvário através do seu Filho Jesus. Eu preciso mais confiar em Deus. Eu preciso mais crer nas promessas de Deus. Eu preciso acreditar nisso que Jesus falou aqui. Então diz o Senhor: considerai no que diz esse juiz, não fará Deus o que? Justiça. Deus é justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de noite. Se você não tem a sua oração respondida, continua clamando, continua crendo, continua insistindo, continua batendo a porta. Senhor, eu estou aqui, eu quero que o Senhor ouça a minha oração, eu tenho muitas demandas, Senhor, eu tenho talvez uma fraqueza espiritual, uma restauração espiritual. Senhor, eu estou aqui, eu quero mais de Ti, eu quero andar mais contigo, eu quero ter uma vida de santidade. De fato, Senhor, eu quero prosseguir em Te conhecer, eu quero Te conhecer melhor na intimidade. E depois, no verso 8, Jesus nos exorta assim, dizendo: digo-vos que depressas Deus lhe fará justiça, mas eu preciso estar com a minha vida no altar de Deus. Eu preciso de fato estar conectado com Deus. Eu preciso sim dizer a Deus: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso que o Senhor ouça a minha oração no tempo do Senhor. E depois Jesus termina: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A gente vive pela fé no Filho de Deus, que nos amou e que nos ama e responde às minhas e às suas orações. E eu queria terminar com 3 lições para a gente. Primeiro, devemos de fato sermos o quê? Insistentes. Segundo, devemos o quê? Continuar orando quando Deus não responde às nossas orações. E em terceiro lugar, tendo a certeza que no tempo dele, na hora dele, ele ouvirá as nossas orações, irá responder o que de fato nós necessitamos e precisamos. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Salvador.